Olá, aqui é o Corvo. Se quer aprender a customizar um boneco do Capitão América como esse? Continue no vídeo. Eu comprei esse boneco aí no camelô, tá ligado? Custou uns 20 reais. Ele tem até uma movimentação boa, mas agora a gente vai desmontar ele, né? Eu ia arrancar a cabeça dele, como vocês puderam ver lá, mas eu preferi desmontar ele, tipo, tirando os parafusos. Até porque eu não consegui arrancar a cabeça dele, é bem difícil. Talvez pra criança não tirar mesmo. A gente vai basicamente desmontar ele tirando todos os parafusos dele, né? Tá, depois de desmontar todo o boneco, eu resolvi tirar as baterias dele, né? Porque ainda poderiam ser reaproveitadas e tudo mais. E pra não dar qualquer problema, né? Ela ficar lá dentro, né? Vai saber. Tentei tirar o LED também, só que ele não saiu, parecia que tava colado. Bem, então todas as partes dele eu vou cortar ali, né? Comecei a cortar ali com uma mini retífica. Caso você não tiver, você pode usar uma serrinha ou até mesmo faca quente. Você pode pegar, esquentar a faca e derreter ali, né? Geralmente ela vai comer um pouco do boneco, então toma cuidado e tem um pouco de prática ao fazer isso, tá ligado? Eu cortei os pontos de articulação que eu iria usar, já que eu queria deixar ele numa pose lá, né? Eu vou mostrar a pose agora pra você. Bem, basicamente nessa pose aí que você tá vendo, né? Tá, depois disso eu vi mais ou menos o jeito que iria ficar e cortei uma parte do braço também, né? Essa parte aí e a dobradiça lá do braço. Essa parte eu acho que eu não deveria ter cortado, porque não fez tanta diferença assim, né? No caso você pode ir pela internet, achar várias fotos do boneco que você quiser fazer, no caso do Capitão América, meu, né? E deixar ele numas poses bem legais e tudo mais. Ou simplesmente deixar o boneco normal também, caso você não queira deixar ele numa pose e não queira deixar ele parado. Queira deixar ele móvel ainda, porque esse boneco, fora as articulações no braço, a da perna era bem articulada até. Tá, eu dei uma lixada em algumas partes dele, né, pra ficar melhor e tudo mais. Depois a gente vai remontar o boneco, né, as partes que sobraram dele a gente meio que vai remontar. A única parte que a gente não vai remontar, que dá, né, é a cabeça, porque a cabeça a gente vai deixar até o final, vai ser a última coisa que a gente vai montar dele. Coloca as articulações dele lá, a perna, tudo certinho. A perna eu não desmontei nada, porque as articulações da perna eram possíveis, né? Então eu não mexi na perna, só tirei mesmo para poder desmontar e tudo mais. Tá, no caso agora a gente vai pegar a massa epóxi e vamos misturar ela, né? Você vai misturar ela até ficar de uma cor uniforme, toda cinza. Caso eu já deixe ele mais ou menos na posição que eu queria, no caso as pernas, a gente vai tampar o buraco ali, né? Se você tiver alguns buracos nele. No caso do Capitão América, o braço dele, pode ver que ele é totalmente cheio de plástico, né? Mas se não fosse, vai ter que tampar os buracos do braço. A perna dele também coloquei um pouco de massa epóxi, né? E você vai colocar a massa epóxi, vai molhar um pouco o seu dedo e vai modelar ela, né? Porque quando ela fica com água, ela fica mais fácil de ser modelada. Coloque o boneco na posição certa, no caso aí tá na posição certa. E eu coloquei massa já, porque a perna dele já dá pra fazer a posição que eu queria, né? Eu não precisava cortar ele pra deixar do jeito que eu queria, como foi um braço. Coloque bem certinho, ó, algumas partes eu usei uma faca, né? Coloque ali, dê uma modelada e tudo mais. Molhe um pouco a sua mão, né? No caso do meu lado tinha um copinho lá de água, né? Que eu molhava a mão para poder modelar tudo mais, deixar a peça lisinha, certinha. Se precisar até lixa ela, lixa com a lixa d'água e tudo mais, para ficar certinho. Essa foi acho que a primeira vez que eu mexi com massa, não, a segunda vez que eu mexi com massa epóxi. Então não ficou tão bom assim, né? Mas caso você tenha um pouco mais de experiência com isso, ou com massinha e tudo mais, pode ficar bem melhor que o meu. Caso você olhar mesmo no boneco, dá pra ver um pouco essa parte da perna dele. Faça isso seguindo a linha do corpo, né? E também essas linhas também, no caso se for algum boneco que tenha linhas ali e tudo mais, faça seguindo essas partes certinho, pra ficar bem convincente, pra ficar parecendo que é parte dele mesmo. Não deixe nenhuma parte faltando, nenhum buraco na peça e tudo mais. Aí eu tampei algumas partes, tipo a parte do LED lá, algumas partes de parafuso que tinha atrás e tudo mais.
As articulações das pernas eu arrumei um pouco atrás também, né? Porque senão vai ficar feio ali atrás, tem que ficar certinho. A única parte que eu não consegui tampar foi a da LED ali, né? Que eu não tentei porque mesmo se tampasse não ia ficar tão bom assim. Então eu não mexi lá, né? Não esqueça de tampar as partes do parafuso também, né? E como eu disse, siga as linhas do corpo do boneco, né? Como se ela não, como se não tivesse nada lá e tudo mais, como se fosse a roupa dele mesmo, né? É uma coisa um pouco difícil de se fazer, porém nem tanto. Depois que você pega um pouco a prática, fica fácil. Ele ficou assim depois de tudo, né? Eu joguei um pouco, coloquei um pouco mais de massa e tudo mais. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai furar essa parte do braço dele, né? Essa daí a gente vai passar um arame, né? Ver mais ou menos o tamanho do arame e do braço, né? A gente vai furar o braço dele. Essa é pra ficar mais resistente, pra não ter perigo de quebrar caso ele caia e tudo mais. Mas essa parte do braço eu acho que eu deveria ter deixado normal mesmo, que ficava melhor. Tá, a gente vai colocar lá, né? E ver mais ou menos como fica. Vai fazer isso no outro braço também, né? Nas duas partes. Isso vai depender da posição que você quer, né? Do boneco. Porém, meio que se aplica pra todas isso, né? Se você cortar alguma parte do corpo dele, assim, você vai ter que colocar arame. Eu só não fiz com a perna porque eu não cortei ela. Depois disso, você vai pegar um pouquinho de massa epóxi de novo e vai fazer a mesma coisa. No caso, como a broca que eu estava usando é um pouquinho maior do que o arame ficou pequeno lá, né? Então eu tive que tampar o buraco antes e para fazer isso, né? Eu tive que tampar o buraco com um pouquinho de massa dentro e tudo mais, e arrumar e ter um pouco de trabalho. Não esqueça de seguir a linha do corpo dele certinho e tudo mais. Que é uma coisa meio difícil aí no braço, eu tive um pouco de dificuldade, até porque a massa estava meio seca. E eu até fiz e tive que tirar e colocar de novo porque não tinha ficado tão legal. Inclusive essa aí acho que eu já tinha feito já e tudo mais, estava refazendo. No caso o braço do boneco é um pouquinho inclinado pro lado, né? Depois de fazer isso, você vai pegar um pouquinho de Super Bond, né? Ou outra cola também, que seja parecida, e colocar ali, né? No caso eu fiz isso pra não sair mesmo o arame e tudo mais, não tiver o perigo de sair. Eu tive que recolar de novo, porque tá dando alguns problemas, e na verdade essa foi a segunda vez que eu tive que refazer o braço dele. Como você pode ver, o outro meio que tá ali. Tá, depois é só passar ali seguindo a linha, né, do corpo dele e tudo mais, deixando tudo certinho, bem bonitinho e tudo mais, pra não ficar com defeito. É uma coisa um pouco difícil de fazer, mas nada muito, sabe, só se você seguir a linha certinho. Eu vendo ali, ver se a minha posição que você quer fica legal e tudo mais. Tampa, no caso, aí tinha uma partezinha ali no canto, você tampa ela também. Eu arrumei um pouco as pernas, que também não estavam muito boas, algumas partes dela. E fiz alguns detalhes ali que também não estavam seguindo, né, o resto. O problema da joelheira dele e tudo mais. Como eu disse, eu tive que refazer o braço.
Depois é só você pegar o escudo dele e cortar essa parte aí, né? Que no meu caso ele ficava daquele jeito, segurando o escudo de forma bem estranha. Eu tentei fazer outro escudo pra ele, como você pode ver, mas ficou uma bosta, então eu usei o original. Bem, eu tenho outra forma de fazer, que é basicamente pegando a latinha, cortando o fundo dela e pintando assim com canetinha e tudo mais. Talvez eu deixe um vídeo na descrição sobre isso. Eu ia passar primer, no caso do pincel mesmo, nele. Só que o primer do pincel não ficou muito bem, tá ligado? Ele não se aderiu muito bem. Acabou ficando mais ou menos desse jeito, ó. Ficou horrível. Então basicamente eu tive que pegar e passar álcool num algodão e passar no boneco todo pra retirar esse primer que ficou muito ruim, tá ligado? Não ficou bom nele e tudo mais, ficou bem zoado. Então eu basicamente, pra você passar o primer em spray, você vai ter que proteger algumas partes, como por exemplo a parte de baixo da cabeça dele e aquela ali de cima também, né? Pra não coisar depois. E depois é só passar primer em tudo. No caso, isso que você tá vendo passando não é primer, né? Mas tudo bem. Eu tive que comprar outra tinta e tudo mais. Depois de passar o primer, você vai pegar a tinta, diluir ela um pouquinho em água, colocar só um pouquinho de água mesmo, porque senão ela vai ficar meio marcada, e pintar tudo, né? Recomendo que seja um pincel fino. Eu mesmo pintei tudo com um pincel pequeno, um pincel bem pequeno. Não é esse aí que você tá vendo, é o menor ainda. Porque, mano, tem detalhe que pra fazer aí é muito difícil, que esse boneco tem 15 centímetros, né? Pode ver que tem uma parte ali, eu pintei errado do escudo, eu pintei de prata, sendo que não era. Esse escudo do Capitão América não é o original, tá ligado? É um escudo diferente aí, uma versão diferente. Tá, depois é só pintar os detalhes da roupa do personagem seguindo alguns modelos. Imagens da internet e tudo mais. Não esqueça de diluir a tinta em água, porque senão quando você for pintar isso vai ficar zoado. Quando diluir a tinta em água, você provavelmente vai ter que passar várias mãos, umas 3, 2 talvez, pra ficar bom, né? A única tinta que eu não diluí em água foi o azul. No caso, eu peguei algumas imagens de referência do Guerra Civil e Vingadores 2, né? A Era de Ultron. Eu peguei esses dois Capitães Américas, né? A roupa deles. E basicamente peguei algumas coisas de um, algumas de outro e tudo mais, e fiz esse aí, né? Já que o boneco não batia muito com as duas. Pinta o escudo, a calça dele também, uns detalhes em vermelho, que nesses dois tinha, só que um era pra trás, outro pra frente e tudo mais. Pinta o escudo dele, a estrela é prateada, né? Não esqueça disso também. E a do peito dele também. E o A também na cabeça dele é prateado. Isso em todas as versões. Menos no Guerra Infinita, que não tem estrela. Eu pintei alguns detalhes pequenos antes, como você está vendo. Tipo o branco da roupa dele também, não esqueça de pintar ele. E eu pintei alguns detalhes pequenos, tipo o vermelho e tudo mais, antes de pintar o azul, né? Que eu achei melhor pintar esses pequenininhos e depois pintar o azul mesmo, porque senão podia passar por cima de alguma cor pequena dessa daí. E ia ficar azul, e pra pintar por cima depois ia ficar meio ruim. Então eu preferi fazer desse jeito, né? Pintar as cores menores. Eu pintei os braços dele de branco aí embaixo também, que eu acho que ele é do Era de Ultron, essa parte branca, mas no outro não tem. E agora vem a parte azul, né? Pinta o escudo, a parte de dentro do escudo de azul. No caso, eu tava pintando cada parte do escudo com cada cor que eu pegava, nova, né? Tudo mais. E um azul eu recomendo mais escuro que esse, porque o Capitão América, ele é mais escuro que isso. No caso, quando eu tava pintando, tava bom, porque tava escuro. Porém, depois não ficou tão legal, né? Depois, é basicamente só pintar o resto de azul, né? Não tudo, porque tem muita parte dele que é marrom, como as luvas, a parte que segura o escudo, que eu nem sei porque ele tá usando isso em Guerra Infinita ainda, mas tudo bem. A bota e acho que o cinto, né? Eu não lembro se eu falei do cinto. Essas são geralmente as partes marrons do corpo dele. E algumas partes da máscara também. Depois de ter pintado tudo, você vai pintar a calça. No caso, pintar a roupa dele ali. Só não pintei as mãos dele, que são as luvas, né? Que em algumas versões ela também é maior. Ela vai até mais ou menos o antebraço, até o cotovelo. Aí eu quis fazer essa só na mão mesmo, que eu achei melhor. E fazia mais sentido nesse boneco. Eu coloquei a cabeça num cotonete com um pouquinho mais de algodão, pra ficar firme, e pintei o capacete dele de azul também, né? Eu retoquei algumas cores em vermelho, porque o branco e o azul tinham, né, falhado ela e tudo mais, então eu tive que dar um retoque em algumas partes. E eu usei também um palito de dente, né? Porque algumas partes são bem pequenininhas, tipo as costas dele, ó, que eu pintei, como vocês podem ver. E também retoquei algumas partes com branco e tudo mais.
que o vermelho ou o azul que eu tinha pintado antes tinham zoado. Depois é só passar o marrom nessa parte aí, que é a parte que segura o escudo, né? E no cinto também. Não esqueça que a fivela também é prateada. A cabeça dele também tem o A prateado, né? E eu pintei também essa parte do lado de marrom. Além das luvas dele que tem os dedos pra fora, tá? Os dedos da luva dele são pra fora. Ou seja, senão vai pintar os dedos dele. Eu misturei algumas coisas como esse amarelo, um pouquinho de rosa, um pouquinho de marrom, bem pouquinho mesmo, e um pouquinho de branco pra fazer uma cor de pele, né? Porque é a que eu não tinha, que é basicamente um rosa, acho que rosa claro, não sei, que todo mundo chama de cor de pele, né? Como eu não tinha uma tinta dessa cor, eu fiz essa cor aí, né? Achei que ficou mais ou menos bom e passei ali, né? Só pintar o pescoço dele, não se esqueçam de não pintar aquela bolinha, né? Você vai pintar tudo ali menos a bolinha. E pintar a mão dele, também usando algum palito de dente, porque tem muito detalhe pequeno, como por exemplo umas bolinhas que ficam pra fora ali da luva dele. Depois de pintar, né, eu retoquei algumas partes também com palito de dente, pintar o rosto dele. Eu recortei uma tirinha de EVA bem pequenininha, né? E basicamente passei um pouco de Super Bond, né? Isso é pra ele segurar escudo e tudo mais, conseguir tirar e colocar. Eu tava pensando em colar escudo na mão dele e colocar imã. Mas eu resolvi fazer isso porque, eu sei lá, acho que fica melhor, né? Embora nessas duas versões, tanto no Guerra Civil quanto no Era de Ultron, o escudo dele seja magnético. Basicamente, depois eu passei as partes em prata, que são as fivelas a fivela do cinto, que eu retoquei, a parte do escudo ali dentro, a parte do suspensório ali do escudo dele, algumas partes dos negocinhos, dos bolsinhos da roupa dele, do cinto, né? Esse detalhe na cabeça, que são tipo as asinhas. O A também, que o azul tinha zoado um pouco. Algumas partes ali do capacete, né, da fivela ali. Essa parte atrás ali que eu pintei não tem, tá? Eu pintei só por brisa mesmo, que eu tava na hora bugando. E agora a parte de pintar o olho, que essa parte acho que é a parte mais difícil, realmente, é pintar o olho. Ah, eu também coloquei a cabeça do boneco, que eu tinha esquecido de mencionar. E eu recomendo que você coloque a cabeça por último. O olho dele é bem difícil de pintar e tudo mais. Depois eu peguei um pouco de nugget, que é esse negócio de polir sapato e tudo mais, e passei no boneco todo, porque eu achei que ele tava muito azul, tava um azul muito claro, tava parecendo o Capitão América do primeiro filme, dos Vingadores lá, o primeiro Vingadores, que é aquele bem coloridinho e tudo mais, e eu não gostei tanto dessa cor. Então passei esse nugget. O ruim do nugget é que ele não ficou em todas as partes, então não ficou tão bom assim. Passei um pouco no escudo também, e o resultado fica assim. O boneco ficou assim, ó. Eu achei o resultado dele bem legal. Até porque essa foi a primeira vez que eu fiz isso, tipo, na minha vida. Tudo mais. E uma coisa que eu tive dificuldade foi a pintura, porque depois, quando eu fui ver, tá ligado? Qual Capitão América era esse, eu não consegui achar. Eu pensei que ele era do Era de Ultron, por causa da embalagem e tudo mais, que daqui a pouco eu vou pegar. Mas depois, quando eu fui prestar um pouco mais de atenção, eu vi que algumas partes dele não batiam, alguns detalhes aqui dele não batiam muito bem com isso. Então eu fiquei na dúvida se era do Ultron lá, ou Guerra do Ultron, que era do Vingadores 2, ou era do Guerra Infinita, né, cara? Guerra Infinita. Nossa, mano, tô muito mal aqui. Do Guerra Civil, né? Então eu coloquei um pouco dos dois aqui, tipo, essa parte branca que eu acho que no Guerra Civil acho que não tem, ou é no de Ultron, não lembro. E tudo mais, aqui atrás é totalmente Guerra Civil, com essas partes vermelhas e tudo mais que não tem no outro. Esse branco aqui atrás eu acho que não tinha, mas eu resolvi colocar. Eu devia ter pintado de vermelho aqui no meio, acho que ia ficar bem melhor. E eu passei um pouco de nugget nele, que é aquele negócio de sapato, né? Ó, pra ele ficar um pouquinho mais escuro, porque ele tá muito claro, a tinta que eu passei deixou ele muito clara. Tudo mais, ó, o escudo dele tem como sair. Eu pensei em colocar imã na hora de fazer isso aqui, porque ia ficar bem legal, tá ligado? Vai ficar assim, se eu só puxar ia sair e tudo mais. Só que, sei lá, tem que ficar um negócio no braço dele, ia ficar meio feio. Então decidi colocar isso aqui. Essa tinta que eu usei foi tinta de tecido, então ó, você pode ver aqui na mão dele, ó, que ela tá saindo um pouco. Mas se você usar outra tinta não vai dar esse problema, né? Porque a tinta de tecido mesmo tá no primer, ela vai sair. Deixa eu colocar aqui o escudo na mão dele. A cabeça dele não mexe direito, tá ligado?
porque eu meio que passei primer aqui também, esqueci de proteger. Eu tive problemas com o primer. Eu tive que comprar esse aqui, ó. O que eu tava usando antes não era primer, era um outro negócio. E eu passei nele todo e ficou horrível. Vou colocar o vídeo agora pra vocês. Esse aqui, que isso aqui não é primer, tá tinta aqui preparador cinza, mas não chega a ser primer. Esse aqui mesmo, ó. Esse aqui, ó, cadê? Onde tá escrito primer? Aqui, ó, primer cinza. Esse aqui mesmo é primer, o outro é preparador. E a pessoa lá, a mulher me vendeu como primer, mas não é primer. Então eu tive que pegar e tirar toda a tinta do boneco com... que eu usei mesmo, cara, eu esqueci. Aquele negócio que tira tinta, eu vou colocar o nome na tela aqui. Eu tive que tirar toda a tinta dele, essa tinta zoada e tudo mais. E né, cara. Eu fiz uma base pra ele também, que é essa aqui, mano, ficou muito louca. Ó, ficou muito bonita essa base, ficou mais bonita que o boneco, inclusive. Eu vou fazer um vídeo de tutorial ensinando a fazer ela também. Caso você tenha gostado do resultado desse boneco, eu tenho um canal que faz também esse tipo de conteúdo e faz mais que eu, porque o meu canal é de conteúdo mais diverso, então eu não faço só isso, né? Basicamente o nome do canal é Nerd Trick. Ele faz bastante bonecos, esse já fez também inclusive um Capitão América, igual esse aqui mais ou menos, só que o dele é de 30 centímetros, esse é de 15, Deixa eu ver quantos centímetros ele é, eu esqueci aqui, esse aqui é de 15. O deles é de 30, e se você for fazer, eu recomendo que você pegue um de 30 também centímetros, porque os detalhes são maiores. Então, por exemplo, pra pintar isso aqui, ó, imagine a dificuldade, por exemplo, pra pintar isso aqui, ó, das costas dele. Esses detalhes vermelhos, tudo mais, sem borrar, cara, é muito difícil. Então eu recomendo que você pegue um de 30, porque é mais fácil de pintar, né? A única coisa que eu achei que ficou zoada foi o olho dele, ó. Que tá uma cara meio de pão de batata, por causa do olho, porque eu não consegui deixar melhor que isso, porque ele é muito pequenininho, né, cara? Mas ele ficou legal, né? Comprado que ele era, ontem ficou bem melhor, cara. Bem melhor mesmo, porque antes é meio zoado, só tinha cor, tá ligado? Aqui na frente do peito, o resto aqui não tinha cor e tudo mais. E sei lá, né? Se gostar do resultado, dá um like no vídeo, se inscreva no canal pra comprar os próximos vídeos, comprando dessa base aqui que eu vou fazer pra ele. Um canal também que faz esse tipo de base aqui é o Nerdzilla, passem lá também, vocês vão aprender muita coisa legal com ele. E não esqueça de entrar no canal do Nerd Trick. Mais uma coisa também, entre no canal dele e eu quero que vocês digam de onde vocês vieram. Coloquem lá que vocês vieram do Corvo Metaleiro, do meu canal aqui, né? Que eu quero ver depois, tá ligado? Tipo, coloquem todo mundo que for entrar lá, que vier daqui, coloque de onde vocês vieram, né? Sei lá, parece ser uma coisa bem legal, assim, sei lá, ficar cheio de nome lá e tudo mais, eles ficarem meio curiosos e tudo mais. Então coloquem de onde vocês vieram nos comentários, né? Coloquem lá nos comentários o vídeo dele e onde vocês vieram. Eu vou deixar o canal dele e o vídeo que eles fazem do Capitão América também na descrição. Então é isso e até mais.